Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou hoje com uma blusa branca, bem estampada, com flores. Estou com um óculos com armação branca, meu cabelo preto, um pouco abaixo do ombro. Ao fundo, uma parede branca com flores rosas. Na minha lateral esquerda, uma cortina branca com flores azuis. Então, o convite da paisagem é a flor ou as flores, e que elas invadam, e que elas toquem vocês, e que elas tragam um aroma, a beleza, tanto do conhecimento quanto da beleza e o poder da natureza com as flores. Assim espero e assim também que com as flores nós possamos começar o nosso processo de construção do conhecimento. Vamos lá? Vamos começar apresentando para vocês algumas estratégias de leitura. A primeira delas é antecipação. O que significa antecipação? Mobilização para a leitura. Você, sujeito leitor, mobilizando-se para a leitura. Ok? Segunda estratégia, hipótese. O que é hipótese? Ideias antecipadas sobre o conteúdo a ser lido, mas sem a certeza do que se trata. Então, criar hipótese é uma estratégia de leitura. E o que significa, vou aqui retomar, antecipar determinados conteúdos, determinadas informações, mas de alguma forma você não tem certeza, você vai a partir das pistas do texto, sejam essas pistas escritas ou apenas em forma de imagem. A terceira estratégia é a seleção. O que significa essa seleção? Ela faz com que você, sujeito, filtre o objeto da leitura. Você vai escolher o que é que você vai ler, como você vai ler, em que tempo. Então, você faz um processo seletivo. Você tem uma estante de livros em uma biblioteca. Você começa selecionando e, em geral, é pelo título ou pela área de conhecimento que você tem mais afinidade, ou por um processo de indicação de alguém que leu, sinalizou e você vai buscando. Então, você já tem um requisito, um item da seleção. Qual foi a seleção? O item, a indicação, o gosto pela área do conhecimento ou a partir do título do livro. A outra, no caso, a quarta estratégia é a verificação. Ela simplesmente observa o que é pertinente e se atende ao interesse do leitor. Então, você verifica, seleciona, começa a folhear, começa a olhar a capa, as informações que tem no verso, você vai observar, ler alguns trechos, alguns títulos, o sumário, por exemplo. Então, essa verificação é para ver se a seleção que você fez, você vai apenas reforçar com o processo de verificação. Daí você pega e leva o livro para casa para dar continuidade e aprender. Verdade? Concordam comigo? Vamos começar aqui com um belo exemplo de hipótese de leitura a partir da capa do livro. Esse livro, Pedro Vira Porco-Espinho, ele é um livro que você começa a fazer conjecturações, suposições. Você vai se antecipando diante do texto, do conteúdo do livro, a partir do que se apresenta ou do que é apresentado para você na capa, no caso. Pedro vira porco-espinho, o que seria porco-espinho, e o conjunto da relação da figura do Pedro, representada aqui pelo desenho, e o gato, ok? Vejamos algumas orientações. Composição e distribuição do título na capa. Aí você observa essa composição, as cores e tal. A disposição das imagens e das palavras na capa. Como é que essas palavras estão distribuídas? Qual é a sua disposição? E um outro item, observação de elementos como cores, desenhos, relevos, disposição entre imagens, palavras, tamanho das letras, que são as famosas pistas visuais de hipóteses, ok? Então, essas pistas visuais você constrói, a partir delas, você constrói
a sua hipótese ou as suas hipóteses. É justamente a partir das orientações que você vai utilizar o processo de seleção. Você vai selecionar ou não este livro, você vai ampliar o seu processo de verificação em relação ao conteúdo do livro, você vai criar a hipótese de leitura, certo? E você vai, de alguma forma, constatar, depois de todo esse processo, você vai constatar se o conteúdo do livro está de acordo com a sua impressão a partir da capa. Por isso que o título é Hipótese de Leitura, no caso, capa do livro, a partir da capa do livro. A partir da orientação, questione-se, certo? Qual a relação do porco-espinho com a imagem do garoto? Que impressão os olhos fechados transmitem para o leitor? E por último, qual a relação do cabelo de Pedro com o título do livro? Aqui apresento para vocês tópicos do livro para esclarecer. Esclarecer o quê? O conteúdo, certo? Será que o que você já leu esse livro? Interessantíssimo, é um livro curto, gostoso de ler. Se você tem um irmãozinho em casa, é interessante, porque você também aprende, certo? E vamos a esses tópicos. Olha aqui. Pedro vira porco-espinho. Se a irmã chora e ele perde o carrinho. Pedro vira porco-espinho. Se chove na hora de ir ao parquinho. Pedro vira porco-espinho. Se a mãe se atrasa para pegá-lo na saída da escola. Pedro vira porco-espinho. Se é hora de dormir e ele quer continuar brincando. E você? Você vira porco-espinho em alguma situação? Quando é contrariado, quando alguém te diz não, olha só, o não é tão nobre quanto o sim. Muitas vezes o não, ele é um bem que nós recebemos, ok? Vejamos aqui o significado de porco-espinho dentro dessa situação no corpo do livro. Porco-espinho como sinônimo de alteração de humor, expressão sisuda, ar de aborrecimento. Ele vira porco-espinho porque ninguém encosta, ele se fecha e abre, né? Vamos dizer, os espinhos invisíveis do mau humor, da irritação, da chateação, certo? Do aborrecimento. Então, quando ele é contrariado, ele perdeu o carrinho dele, a irmã está chorando, ele está incomodado, então ele vira porco-espinho, se aborrece. Tá chovendo e ele quer ir pro parquinho, então ele não pode ir ao parquinho, fica chateado, né? A mãe se atrasou, ele também fica aborrecido. É hora de dormir e ele quer continuar brincando. Não, quero brincar? Não. Esse não é necessário, porque a criança precisa de hora para dormir. Concorda com a sua imagem, a sua imaginação do que era o livro anteriormente, quando apresentei a capa? Vejamos aqui um ponto de conexão do título Pedro vira porco-espinho com o título de um texto. Título do texto, o que é dilema do porco-espinho? Vejamos. Para análise do título do texto, buscando hipótese, questione-se. Qual o significado da palavra dilema? O que eu sei sobre porco-espinho? O título é uma pergunta. Quais são as possíveis respostas presentes no corpo do texto? Então, você vai partir para a parte da palavra dilema a porco-espinho, certo? Para fazer um processo de conjecturação, suposição, criação de hipótese. Bem, todo título apresenta pelo menos uma palavra-chave. No caso do título analisado em questão, é a palavra dilema. E o que é dilema? Situação em que se é obrigado a escolher entre duas alternativas que se excluem mutuamente. Você tem dois bolos à sua frente e alguém diz assim, você só pode comer um de chocolate ou o de laranja. Se você comer
o de laranja, você não come o de chocolate. Se você comer o de chocolate, você não come o de laranja. E essa busca, né, por essa palavra, pelo significado da palavra dilema, ajuda você a criar hipóteses ou uma hipótese apenas. E eu venho aqui e reforço para você. Buscar significados de palavras faz parte da antecipação e da verificação na estratégia de leitura. Então, vamos usar ou utilizar este recurso para ampliar o nosso conhecimento. O que é dilema do porco-espinho? O dilema do porco-espinho é uma parábola criada por Arthur Schopenhauer. Desse modo, o filósofo alemão faz uma curta reflexão sobre a vida em sociedade. Nesse sentido, ele relata que durante a era glacial, o planeta Terra estava coberto por gelo. Então, muitos animais morreram, pois não conseguiram se adaptar ao frio extremo. Contudo, um grande grupo de porcos-espinhos começou a se unir para se aquecer. Dessa maneira, o calor de um aquecia o outro e eles conseguiam sobreviver. Entretanto, com a aproximação, os espinhos machucavam. Portanto, alguns porcos-espinhos voltaram a viver isolados, porque não aguentavam mais as feridas que os outros lhes causavam. Ao perceber que o risco de perder a vida os alcançava, os outros voltavam para perto dos demais. Assim, com essas experiências negativas, eles passaram a se unir com mais cuidado. Então encontraram uma distância segura. Logo, não machucavam mais uns aos outros e assim sobreviveram ao frio. Significado: qual a teoria do porco-espinho? Nesse sentido, há algumas teorias que podemos aprender com Schopenhauer. Contudo, a principal diz respeito à solidão. Segundo essa história do porco-espinho, ao nos isolarmos das outras pessoas, perdemos a vivacidade. Isso porque dependemos dos outros para nossa sobrevivência. Contudo, não significa que a convivência será fácil ou agradável. Todos nós temos espinhos e eles ferem aqueles que estão à nossa volta. Em sendo assim, os espinhos podem ser nossas crenças, princípios, valores e atitudes. Dessa maneira, podemos utilizar essa parábola como reflexão. Resumo: nós temos a hipótese, que faz parte das estratégias de leitura. A hipótese é uma suposição ou suposições na leitura, durante a leitura, para a leitura, e ela permite possíveis leituras a partir de pressuposições, mas que você, de alguma forma, não tem exatidão do conteúdo. Chegamos aqui ao nosso desafio. Vejamos. Para estabelecer hipóteses de leitura, analise a capa do livro Quero Colo e responda às questões propostas. A. Qual a relação do título do livro com os desenhos da capa? B. Qual assunto é sugerido pela capa do livro? C. Porque o colo é representado pela criança enrolada em um pano preso ao corpo da mãe. E então o que pedimos? Observe o título, observe a cor por inteiro da capa, a diagramação e a posição das figuras, né, que de alguma forma representam as mães, a cor, né, dos desenhos, a disposição e distância entre uma figura e outra, e essa sua atenção ela é crucial, porque aqui vai fazer com que você crie hipóteses, suposições em relação ao conteúdo do livro. Bye! Um beijo e até a próxima aula!